Você sabe como lidar com o seu sentimento de culpa? Não? Então preste atenção, porque a psicanalista Arlene Ribeiro vai explicar como isso pode ser resolvido. Seja bem-vinda, doutora Arlene. Quanto tempo? Tá linda de amarelo. Tudo bem? Obrigada, que bom estar aqui, falar com você, isso é muito bom. Obrigada, poder, viu? Né, trazer um pouquinho desses conhecimentos que a gente lida no dia a dia, né? Isso é Com muito certeza. Eu imagino que no seu consultório deve haver diversos pacientes que chegam com esse tipo de problema, né? De como lidar com o sentimento de culpa. Aliás, gente, estava lendo uma matéria numa revista dizendo que o mal desse século é a depressão, é a síndrome do pânico, é a ansiedade. São todos esses sentimentos que muitas vezes nos paralisam, que nos deixam com muito medo, né? Medo de tentar, medo de seguir em frente, medo de falar a verdade, medo de arriscar, medo de tentar. Enfim, eu acho que isso tudo tem a ver também com o sentimento de culpa. Muitas vezes a gente leva a culpa de infância para a vida adulta. E isso deixa a gente um pouco confuso, não é, doutora Arlene? Com certeza. É uma das coisas que mais aparece realmente no consultório, assim, o que está por trás do sintoma é a culpa, né? É o sentimento de culpa. Muitas vezes esse sentimento, ele é inconsciente. Então as pessoas chegam sem saber que estão trazendo por trás daquela queixa, daquele sofrimento, uma culpa. Né? Elas trazem isso tão internalizado dentro delas, mas não é possível perceber que isso é culpa, né? Porque é inconsciente. Existem questões que são conscientes, mas a maioria é inconsciente. Então, a culpa, o que é esse sentimento, né? Na verdade, é um sentimento de tristeza, de impotência por ter causado um dano ao outro. Ou a si próprio. Exatamente, um dano ao outro ou a si próprio. Então, esse sentimento, esse mal-estar é que nós chamamos de culpa, né? É o sentimento ruim, que fica algo lá incomodando, na verdade, né? Agora, é importante a gente colocar que esse sentimento, vamos considerar que 50% das pessoas sentem culpa, o restante, os outros 50%, sentem medo. Então, qual a diferença disso, né? Porque o sentimento de culpa, ele na verdade, eu diria que é saudável, benéfico. Por quê? Porque ele te traz uma reflexão. Ele te faz refletir se você, que aquela conduta te pesou, porque de certa forma você feriu alguém ou algo, ou a si próprio, e aí aquilo te incomodou. Certo. Então você tem a capacidade de mudar. De voltar para si mesmo e tomar a direção certa, de corrigir aquilo, entende? Diferente das situações das pessoas que não têm eu diria, esse sentimento moral, que elas vão aqui, elas não vão se sentir culpadas, elas vão só ter medo de ser punidas. Entendi. Entende? Então, a grande diferença é essa. Eu acho que a culpa, nesse sentido, ela é benéfica porque ela te faz refletir. Entendi. E aí você pode mudar. Agora, quais são as principais queixas de culpa? Culpa de quê? Então, o que te leva a se sentir culpada? E essa pergunta, Sim. né? Então, são várias situações. Muitas vezes você se sente culpado por ter errado, por não ter falado um não, por ter falado demais ou ter falado de menos. Quer dizer, são várias características que te fazem se sentir culpado. Entendeu? Agora, o que você faz com isso? Verdadeiramente é real isso? Como que nós podemos saber se somos culpados, que carregamos isso realmente? A dimensão dessa culpa. Isso, a dimensão. Porque a culpa, é o que eu falei, né? Quando você reflete e muda, ótimo, você vai para frente, então você não quer mais errar por conta daquilo. Você não vai ser perfeito, você vai errar, vamos errar. Mas nós temos a capacidade de tomar atitudes de mudança, isso é bom. E a culpa ruim é aquela culpa que paralisa. É aquela culpa, muitas vezes inconsciente, que você fica o tempo todo lá se culpando. Então, assim, se moendo, né? Se remoendo aquilo. Eu fiz, não tem jeito, né? Então, isso te paralisa, isso te aprisiona numa determinada situação que você se torna vítima.
Aí você não consegue mais ter uma relação livre, você está numa situação de vitimização. Então, quando você se vê numa situação de vitimização, você é uma pessoa que é agressiva, é uma pessoa que carrega muita raiva. Então, de certa forma, o que você leva para o outro é uma agressividade, porque aí há uma raiva contida, uma raiva até de si própria. Entendi. Entende? Entendi. Então, é lidar, primeiro, identificar essa culpa que eu estou sentindo. Ela procede realmente? Ou é uma culpa que falaram que eu tenho e eu não administrei isso, eu acreditei e estou levando isso à frente, sabe? Então, a culpa que paralisa é ruim. A culpa que te faz refletir, ela é boa, porque tem um sentimento ético e tem um sentimento moral de reparação. E de conserto também, né? Conserto. Porque errar é humano. Sim. Todos nós erramos o tempo todo, muitas vezes, né? Isso. E eu acho que o grande lance nisso que você disse é descobrir aonde eu errei e de que forma que eu posso melhorar como ser humano. Exatamente. Então, é bem isso. Quando você conscientiza isso, então há uma aceitação do seu erro. Então, eu errei, eu estou me sentindo culpada porque eu errei. Poderia ter feito diferente? Poderia. Mas naquele momento, naquela situação, eu não tinha armas, eu não tinha argumentos, eu não tinha ambiente para agir de forma diferente. Então, eu agi daquela forma. Então, eu aceito, eu me responsabilizo por aquilo. Quando eu me responsabilizo, eu aceito e eu me transformo isso em coisas positivas, entende? Agora, quando eu só me acuso, eu sou uma pessoa que fala, eu sou culpada, eu sou culpada, eu sou culpada, eu não consigo sair dessa paralisia. Agora, qual dica você dá para quem está nos assistindo e que tem esse sentimento de culpa? Vamos pontuar algumas questões, se é que você pode, para que essa pessoa saia desse marasmo de vida. Sim. Se você sente isso, né, que existe uma culpabilidade, isso está te incomodando, você primeiro precisa fazer o quê? Descobrir a origem. Da onde vem isso? Tá? De onde vem esse sentimento, essa sensação de culpa? A partir do momento, se você não consegue, se você não dá conta de descobrir isso sozinho, você tem que procurar ajuda. Então, um olhar de fora, o seu terapeuta, um amigo, mas eu diria melhor seria o seu terapeuta profissional, que vai entrar realmente na sua história, vai te mostrar algumas coisas. Não vai te julgar, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tem medo de falar as coisas para alguém que a gente conhece com medo do julgamento do outro, né? Do que o outro vai pensar da gente, do que o outro vai apontar na gente. Por isso que é bom sempre conversar com um profissional. Bem possível, é isso mesmo. Então, assim, o amigo, a pessoa, ela vai te julgar, né? Mesmo que ela seja sua super amiga, mas não tem como não julgar. Ela vai pontuar segundo os conhecimentos dela. E um olhar de fora, né, vai te trazer a sua ambientação, o seu eu, o seu ser, tá? E vai trazer questões inconscientes para você confrontar. Então, você precisa fazer o quê? Descobrir primeiro a origem. Tá? A partir do momento que você conscientizou, você descobriu a origem disso, você vai questionar. Como assim? Vou questionar, mas realmente isso é verdadeiro? Eu acreditei no que me falaram? É algo que é meu ou que não é meu? Começa a refletir sobre isso. Aí você vai se livrando de algumas situações de acusação, percebe? Então, a partir do momento que você vai se tornando mais leve nessas suas acusações, você consegue visualizar um novo. Você consegue se libertar disso daí, da culpa que te aprisiona. Então, é aquilo que eu falei. Ou você começa a aceitar que naquele momento, naquele espaço de tempo, você só tinha isso para lidar com isso. E é libertador, né? Quando você tem essa consciência e entende que, ok, eu errei, vamos lá, vamos seguir em frente, não é? Perfeitamente, é isso aí. Eu errei, então é responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade de que eu errei. Eu não sou perfeita, vamos errar mesmo. Então eu assumo, eu aceito. A aceitação é fundamental, né? Você acha que esse sentimento de culpa pode acontecer também com crianças? Ela pode, mas é mais difícil, tá? Ela vai ser mais acusada pelo outro, a criança, né? Ela agora tem uma culpa, assim, que ela vai levar para a vida adulta,
Tá? Então, a criança que é muito criticada, que é muito punida, ela vai carregar dentro dela um sentimento de culpa que vai reproduzir lá para a sua adolescência, para a sua vida adulta, formas de agir que aí é o que eu falo, né? Essa culpa ficou lá no inconsciente. Então, ela vai provavelmente ser uma criança que vai se tornar um adulto agressivo ou um adulto doente. Ela vai somatizar essa culpa inconsciente em atitudes, tá? Em comportamentos, muitas vezes comportamentos agressivos. A criança que adoece muito, ela pode estar se sentindo culpada, sim, em determinado momento da vida dela, ela foi muito acusada, e ela carrega isso. E lá para frente, ela não sabe disso, ela não tem noção disso, mas ela está verbalizando de uma forma não natural, entendeu? Ela não tem consciência e ela agride, ela ataca, ela não sabe dizer não. A gente vê muito isso. Tem até uma frase que diz assim, quando digo não, me sinto culpado. Por que eu me sinto culpado quando eu digo não? Tem muita gente que tem dificuldade pessoas de que não dizer não, sabem receber presentes, por exemplo. Ela não, isso não é para mim. Eu não sou merecedora de receber tal presente ou tal elogio. Então, ela carrega uma culpa dentro dela, tá? Então, são várias situações assim que as pessoas, elas não conseguem visualizar que as atitudes estão remetendo a uma culpa inconsciente. O ser humano é complexo, né, gente? É. Meu Deus do céu, olha, vou te falar, não é brincadeira não, né? Não é fácil, né? Para a gente encerrar, uma única dúvida, mais uma dúvida. Qual tipo de terapia, por exemplo, além com uma psicanalista, que você sugere, por exemplo, para essa pessoa que tem dificuldade de dizer não, que leva esse sentimento de culpa o tempo todo na vida? Existe algum exercício que você indica, que você sugere? Então, ela precisa se redescobrir, ela precisa se entender, ela precisa conhecer quais são os mecanismos internos, emocionais dela que geram essa atitude, tá? Então, numa terapia, com certeza, nós vamos entrar a fundo na sua vida. Por quê? O que aconteceu lá na sua infância? O que aconteceu na sua adolescência? Como é que você foi sendo formado? O que você ouviu, internalizou e deixou lá, sabe? Então, todas essas questões em terapia, gradativamente, cada dia nós vamos falando um pouquinho sobre o seu eu, você vai se reconstruindo, você vai olhando para dentro de você e entender o que fizeram com você, o que você fez com você. E aí você vai tomar atitudes de mudança. Então, você vai partir para uma vida por suas escolhas. Você vai escolher como você quer ser daqui para frente. Mas é preciso entrar nesse túnel do tempo. Eu preciso entender o que tem aí. Por que eu carrego isso que não é meu, muitas vezes? E até mesmo você que às vezes tem dificuldade de lidar, né, de ficar só, de entender, de querer entrar mesmo a fundo na sua história, para a culpa que tem, muitas vezes, né, que aconteceu em algum momento da vida. Tantas coisas que a gente faz no decorrer da vida que às vezes nos faz sentir assim. Sim, né? E é um sentimento, né? É o que eu falo, sentimento não se julga. Então, você sente aquilo, você sente que você é culpada, mas na verdade pode não ser culpada de nada. É um achismo. Eu imaginei que eu fiz isso. Ou Será que eu prejudiquei tal pessoa, mas É. no fundo você ajudou a pessoa, você nem imagina. Exatamente. Essas são as loucuras aí que acontecem. É natural, né, do ser humano, Sim, não é, doutora? É natural. Nós temos que estar sempre em reflexão sobre aquilo que causou algum impacto em nosso eu. Né? Então, ter um mal-estar, deu uma indigestão, não consegui digerir direito, pensa, reflete. O que está acontecendo comigo? Né? Muito bem. Gostei do nosso bate-papo. Obrigada. Vou deixar os contatos da doutora Arlene Ribeiro, psicanalista. Está aqui na tela, vai entrar agora. O telefone também tem o contato do Facebook. Muito obrigada pela participação e obrigada por nos orientar. Obrigada eu. Bom final de semana. Obrigada para você também. Doutora. Ia falar que eu vou para um rápido intervalo. Não, acabou, gente. Passou rápido, né, o programa de hoje. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Desejo um excelente restinho de dia e agora você já sabe, né? Você confere as melhores ofertas de varejo da região do nosso grande ABC. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo. Tchau.